Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, a terceira igreja presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o nosso Chimarrão com Bíblia, nosso momento de estudos de todas as quintas. Infelizmente, nós temos feito essa transmissão apenas sem a presença dos nossos queridos irmãos, mas na esperança de em breve tê-los de volta conosco, assim que Deus, na sua soberana vontade, nos permitir. Nós vamos iniciar ouvindo a palavra do nosso Deus, uma palavra que fala a respeito do poder de Deus sobre as nações, aquela que se encontra no Salmo de número 2, que nos diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco e se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Nós vamos passar alguns instantes em oração ao nosso Deus, glorificando a Ele como Deus soberano que Ele é, controlando todos os processos, não apenas na vida política das nações, mas em todos os lugares do seu domínio. Vamos bendizer o Senhor no nosso coração, passar alguns instantes louvando e bendizendo e agradecendo a Ele por sua presença em nossas vidas. Oremos. Agradecemos-te, Senhor, por tua misericórdia, sempre nova em nossas vidas. Nós te damos graças porque tu nos tratas como desde o primeiro dia, Senhor, que o Senhor nos alcançou, nos chamou, nos acolheu. Nós te damos graças, Senhor, porque tu és sempre o mesmo. O Senhor é sempre misericordioso, clemente e fiel.
Agradecemos-te pelo dia que tivemos, pela semana que temos tido, pela condução do Senhor às nossas vidas e ao nosso mundo. Nós reconhecemos, ó Deus, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua grandeza. E queremos rogar-te, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos Teus, para que outras pessoas também tenham seus olhos abertos para o espetáculo da Tua providência, visível apenas aos olhos da fé. Ó Senhor, continue, ó Deus, a Tua obra em nossas vidas e na vida daqueles a quem o Senhor quiser chamar. Que a Tua boa mão permaneça em nós e que o Senhor nos ensine um pouco mais a respeito das Tuas instruções, da Tua vontade para nós, Senhor. Essa é a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Um cântico que exalta a grandeza do nosso Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Vamos cantar outra vez. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus
por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos, como já anunciado, dando início a uma nova série de estudos aqui na igreja, às quintas-feiras, uma série intitulada A Leitura da Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da leitura da Bíblia, num contexto teológico bastante amplo, que é o do Senhor da criação e da história. Devemos lembrar que tudo o que torna possível a nossa leitura, sejam os nossos olhos, a nossa inteligência, o papel que nós lemos, ou a tela de um computador ou de um celular, não importa. Tudo isso está debaixo do controle absoluto daquele que criou todas essas coisas, inclusive a inteligência do homem, para manipular os materiais e para explorar as potencialidades da criação. Então nós vamos falar desse contexto mais amplo hoje, e nós vamos começar com um texto bastante conhecido, que é a doxologia de Daniel. Essa doxologia se encontra no seu livro, no livro da profecia de Daniel, no capítulo 2, apresenta pelo menos 3 grandes áreas do domínio do Senhor Deus. Uma delas é a criação, de modo geral, não é? Incluindo aí tempos e estações, a história no sentido da construção humana, do acontecer humano, político, intelectual, e também a propósito até do seu grande livramento operado por Deus. Daniel foi livre da morte, porque Nabucodonosor iria realmente matar a ele e aos magos, né? Mas Deus revelou a Daniel os segredos do coração daquele rei que havia sonhado na noite passada, e, portanto, nós temos aqui a ideia também de Deus como sendo aquele que possui a chave do segredo do coração do homem. E o texto nos diz assim: Daniel está exultando aqui, glorificando a Deus por ter sido livre da morte, e ele escreve algo que tem reflexos e que tem correspondentes em toda a Escritura. É Ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos. Ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. O que nós temos aqui é de um modo poético, cheio certamente de emoção naquele momento de livramento. Nós temos colocado de um modo poético uma doutrina muito importante para nós, que é a doutrina da onipotência, que é a certeza que os crentes possuem, dada pela palavra, de que o Senhor Deus controla absolutamente, perfeitamente tudo aquilo que Ele criou, quer seja a natureza, quer seja o mundo dos homens, quer seja o coração dos homens. Então nós temos aqui essa ideia mais ampla, captada de forma poética pelo profeta, irmãos. E nesse contexto grande deste mundo que Deus criou, Ele também sopra sobre pecadores a sua palavra e também preserva com o seu poder essa palavra ao longo dos séculos. Hoje nós falaremos um pouco a respeito da inspiração e também da preservação da Escritura. Vamos continuar falando sobre isso ao longo dos séculos. E desde o início, e também por séculos, isso foi algo reconhecido por todos os fiéis.
eu passaria a fazer a leitura dessa sequência de slides aqui. Pode passar. Isso. O texto nos diz assim: à primeira vista, a Bíblia é um livro, simplesmente. Só que vocês não precisam de muitas provas para isso, né? Nós temos até cantigas infantis que dizem, né? Bíblia, meu livro companheiro, né? Meu livro companheiro é a palavra de Deus. Então você deve ter a sua Bíblia em casa. E à primeira vista nós estamos lidando com um livro, simplesmente. No entanto, o próprio nome grego, Bíblia, foi dado pelos judeus, os judeus gregos, né, para falar sobre aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, que eles chamam de uma Bíblia completa, queria dizer os livros. Então a palavra Bíblia vem de uma palavra grega, depois ela ficou singular, né, entrou para o singular com a língua latina. Bíblia significa Bíblia mesmo em latim, mas entre os gregos o Bíblia significa ou Biblia significa os livros. Pode continuar. Sua impressão e sua difusão como um volume somente encobre o fato de estarmos perante uma biblioteca, com livros de vários autores, escritos num período de quase 1500 anos, entre o primeiro escritor e, supostamente, João, escrevendo o último livro bíblico. Mesmo com uma origem tão intrigante, ou seja, tão separados, os autores às vezes nem se conheciam, não viveram na mesma época, muitos deles viveram 3 ou 4 numa época, 5 ou 6 viveram em outra, mesmo acontecendo isso, persistiu entre os judeus e também entre os cristãos um reconhecimento de que a base da unidade dessa biblioteca era a inspiração e a preservação divinas. Ou seja, esse era a grande unidade, ou o grande cimento, digamos assim, que unia todos os livros, é que eles foram soprados por Deus e foram também preservados pelo próprio e pelo mesmo Deus. Não há dogma sobre o qual exista mais unidade do que o da Sagrada Escritura. Então, muita gente discorda de muita coisa, mas entre os fiéis é comum eles entenderem que a Bíblia é a palavra de Deus. A gênese dessa crença não pode ser determinada. Ela existe até onde a história pode chegar. Se você retroceder na história, você vai encontrar sempre aqueles que tiveram contato com a Bíblia, reconhecendo as suas muitas qualidades e atribuindo a cada uma delas unicamente a Deus, como seu autor supremo. O Antigo Testamento, não é? No Antigo Israel, Moisés e os profetas sempre foram homens de autoridade divina e seus escritos foram imediatamente reconhecidos como autoritativos. Então, para os judeus antigos, não havia discussão a respeito da origem e da autoridade da Escritura. No Novo Testamento, o mesmo pensaram todos os cristãos e mestres do cristianismo no decorrer dos primeiros 1700 anos de história da Igreja. Então, até pelo menos 1700, não havia no imaginário de ninguém questionar a inspiração e a autoridade da palavra de Deus. Então, os livros sagrados, tanto a sua inspiração como as suas perfeições, eram assuntos pacíficos, não apenas entre os antigos pais da igreja, mas também entre os chamados escolásticos, a partir do século, começando do século IX, mas culminando do século XII e XIII, e nem mesmo entre os reformadores houve esse questionamento, não é? Os livros sagrados eram normalmente atribuídos ao Espírito Santo. Os autores humanos eram instrumentos do Espírito Santo. Então, essa doutrina estava bem assentada, pelo menos desde o Novo Testamento. O Antigo Testamento só era naturalmente suposto,
mas no Novo Testamento isso fica claro, é bastante claro em textos como, por exemplo, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro escreveu o seguinte: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui Pedro está revelando uma espécie de passividade dos escritores bíblicos no momento em que eles foram escrever a palavra de Deus. A ideia não é que eles foram levados a escrever, nem que eles foram dirigidos por Deus para escrever, mas foram movidos. Foram movidos. Essa é a palavra que Pedro usa aqui, irmãos. E a respeito disso, um estudioso da Escritura, Warfield, disse, explicando essa expressão, que não se pretende com isso negar que a inteligência dos profetas estava ativa na recepção da sua mensagem. Ou seja, não foi uma psicografia, né? Ele não botou a mãozinha na testa assim e saiu escrevendo aquilo que Deus mandou fazer, não. Deus não anulou as personalidades e nós percebemos claramente no estilo de cada escritor que ele está ali, não é? Realmente ele estava ali enquanto escrevia. Pretende-se apenas negar, esse é um ponto importante, que sua inteligência era ativa na produção da sua mensagem, que ela teve uma participação criativa na recepção da mensagem. Ou seja, tanto os profetas como também os apóstolos queriam que todo mundo soubesse disso, é que eles não eram coautores daquilo que Deus estava transmitindo, eles não eram mensageiros. Se as pessoas quisessem chamá-los de alguma coisa, que chamassem de boca de Deus, porque quem está falando é Deus. Nesse sentido da inteligência da mensagem, da estratégia da mensagem, dos propósitos da mensagem, eles não tinham nada a ver com isso. Eles estavam participando de algo que era unicamente parte do plano de Deus. E Deus, como sempre, no seu poder, que controla perfeitamente todas as coisas, tanto consegue transmitir a sua mensagem, como ao mesmo tempo preservar a integridade do agente pelo qual ele traz essa mensagem, meus irmãos. Então, essa é uma convicção da igreja antiga e que foi naturalmente aceita, assumida pelos teólogos da nossa igreja de Westminster, que na sua confissão, que representa bem esse entendimento, afirma que os livros do Antigo e do Novo Testamentos foram não só inspirados por Deus, mas também por seu singular cuidado e providência, conservados puros ao longo de todos os séculos. Nós temos aqui uma declaração simples, ela não é polêmica, ela não é dogmática, ela é confessional. Existe uma declaração simples aqui de que Deus, no seu poder, protegeu os escritores de errar e inspirou de modo perfeito e, ao mesmo tempo, conservou aquilo que os antigos haviam escrito para que fosse transmitido ao longo dos séculos. Não há discussão nenhuma aqui, é uma declaração simples. Eles entendiam que é assim que um crente normal entende a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus. Há apenas uma nota aqui a respeito do singular cuidado de Deus. Ou seja, é um cuidado que ninguém mais tem. Por mais que os judeus tivessem cuidado, e os cristãos também, nos antigos mosteiros, reproduzindo manuscritos com todo cuidado, com todo esmero, por mais que os antigos escribas fizessem o mesmo trabalho, com todo esmero, com toda dedicação, os cristãos olhavam para essas coisas e diziam, eles foram usados por Deus também. Mas Deus tem um modo todo singular de preservar a sua palavra, de modo que aquilo que nós escutamos hoje, de modo que aquilo que nós estudamos e aprendemos é a palavra do Senhor Deus. Então essa era uma convicção
que está presente também no pensamento reformado. Contudo, não haveria garantias de preservação e transmissão tão perfeitas e eficazes se Deus não conduzisse todos os processos, não é? De nada valeria Deus segurar a Bíblia na mão, guardar na gaveta, se desse bicho na gaveta, não é? Ou se Deus escondesse num lugar e alguém fosse e achasse. De nada valeria Deus, ou de nada adiantaria Deus ter controle apenas da sua palavra se ele não tem controle de tudo mais o que acontece. E aqui eu destaco os processos naturais, por exemplo, como a preservação material dos documentos. Deus é quem faz com que um manuscrito se perca, ou se degenere, ou se esbagace, e ao mesmo tempo ele conserva outros para que a sua palavra continue sendo conduzida, continue sendo transmitida de geração em geração, com a mesma força que as pessoas que receberam pela primeira vez sentiram. E os elementos históricos também devem ser controlados por Deus, como, por exemplo, a seleção e a exclusão de manuscritos. Nada do que Deus não quis que se perdesse, se perdeu. O Senhor Deus continua conduzindo esses processos, usando, às vezes, seres humanos, às vezes não usando seres humanos, fazendo do jeito que Ele quiser, porque Ele mesmo diz que velava por sua palavra, com o fim de a cumprir, e também guardava a sua palavra, para que ela se cumprisse sempre. Nós podemos ainda incluir, como vamos estudar mais à frente, os processos editoriais da Bíblia. Esses processos também não escapam do controle soberano de Deus. Se escapar, então nós devemos desistir. Se nós desistirmos de um Deus soberano que controla tudo, não há por que insistirmos numa Bíblia cheia de autoridade, já que todo mundo meteu a mão nela, né? Já que todo mundo fez o que quis. Mas não é assim que os cristãos experimentam a Escritura e não é assim que os cristãos creram no decorrer da história. Lembrem-se que essa confiança da igreja no poder, na autoridade, na inspiração, na preservação da Escritura, não foi só 5 minutos depois de terem recebido os manuscritos originais em cada livro ou documento. Isso perdurou na era cristã somente por mais de 1.700 anos. Essa confiança, e continuou também. A questão é que depois disso, algumas pessoas levantaram dúvidas, mas as grandes massas de cristãos continuaram tendo a mesma confiança no Deus que preserva todas as coisas, meus irmãos. De fato, nos dias de Van Til, não haveria nenhum método razoavelmente confiável de identificação da palavra de Deus na história humana, a menos que a própria história humana seja controlada por Deus. Então, se Deus não controla a história, se Deus não controla os corações, se Deus não controla a cabeça dos editores, se Deus não controla o Scott, o Hort, se Deus não controla essa turma toda aí que se mete com manuscritologia, acha manuscrito, perde manuscrito, se Deus não está controlando isso aí, então desistam. O que vocês têm aqui é um artefato cultural tão digno de análise quanto Shakespeare, quanto Dante, quanto qualquer um da literatura aí mundial. Mas não é assim que a igreja experimenta a palavra de Deus. E parece que Deus não deixa que a sua igreja jamais pense isso, ao menos de modo definitivo, né? Mesmo que ela seja enganada, como por vezes uma comunidade ou outra já foi, Deus finalmente deixa claro para os seus servos que a palavra dele continua tendo a mesma autoridade, meus irmãos. Essa citação eu acho muito bela, que o Bavinck faz um jogo de palavras aqui para falar da palavra de Deus sendo encarnada na palavra, né? ou ganhando forma material na Escritura Sagrada, e às vezes você tem a impressão de que ele está falando do próprio Cristo, porque ele também fala que assim como Cristo não tem pecado, a palavra de Deus não tem defeitos, ela é pura, ela é maravilhosa. Ele diz assim: a revelação de Deus não é abstratamente sobrenatural, mas inserida no tecido humano,
nas pessoas e estados de existência, nas formas e uso, na história e na vida. Ela não voa acima de nós, mas desce à nossa situação. Ela se torna carne e sangue, assim como nós, em todas as coisas, exceto no pecado. Ele continua dizendo: a revelação divina é um elemento ineradicável deste cosmos no qual vivemos, e efetuando a renovação e restauração, continua em vigor. Ou seja, Deus se manifestou neste mundo e continua a operar, continua a falar, continua a transformar, continua a condenar as pessoas. E Ele não vai parar de fazer isso até que Ele opere finalmente a sua restauração, que se dará pelos mesmos meios, pela sua palavra. E nós saberemos disso? Com que referente nós sabemos disso? Pelo texto sagrado. Esse texto que foi inspirado um dia, foi reunido um dia, foi editado, tudo sob a supervisão do Senhor da criação e da história. Então, se hoje nós lemos uma Bíblia no papel e não mais no manuscrito, Deus controlou esse processo também. Se hoje nós lemos uma Bíblia que foi transmitida de geração em geração, quantas doenças os escribas não pegaram, quanta artrite, quanta lesão por esforço repetitivo eles tiveram, Deus controlou esses processos todos, de modo que a sua palavra fosse preservada até aqui, meus irmãos. Sendo assim, podemos dizer com toda segurança, notem bem isso, que a Bíblia não só foi soprada ou inspirada por Deus, mas ainda é soprada por Deus e é Deus soprando. A ideia do Bavinck é de que a palavra de Deus continua sendo vocalizada, sendo anunciada, sendo lida, sendo conhecida, como se fosse a primeira vez. O Senhor Deus continua falando por uma palavra que Ele não apenas inspirou, mas preservou ao longo dos séculos. Mas por quê, não é? Porque Ele é Senhor da criação e Senhor da história, dos acontecimentos mais ligados à vida humana nessa terra. Se Deus não fosse Senhor da história, a doutrina de uma palavra infalível e incorrupta não faria sentido. A ideia de uma Bíblia essencialmente confiável não teria qualquer fundamento. Então, para nós falarmos a respeito de se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, se a Bíblia contém erros, se a Bíblia tem algum problema, se a Bíblia falta algum livro, se nós tivermos de discutir isso, precisamos ter uma discussão anterior. E a discussão se centra no seguinte ponto: o Senhor Deus controla as coisas que Ele criou, controla papel, o Senhor Deus controla metais, controla todas as coisas que acabaram fazendo parte dos suportes materiais da Bíblia ao longo dos séculos. E, em segundo lugar, o Senhor Deus controla o acontecer histórico. Ele não apenas muda tempos e estações, mas Ele remove reis também, estabelece reis. Ele dá sabedoria a quem é sábio, Ele dá inteligência a quem é inteligente, Ele tem o coração de todos, inclusive dos reis, na sua mão, inclinando conforme o seu querer. É isso que tem que ser discutido e crido. Uma vez que isso seja crido, nós entendemos com mais facilidade, com mais tranquilidade, evidentemente nunca sem a ajuda do Espírito, estamos diante de um livro verdadeiramente peculiar, que é a Palavra de Deus. Como resumo, irmãos, eu trago uma citação do Pierce Taylor Hibbs, um grande estudioso da questão da linguagem, principalmente na sua relação trinitária, né, entre a Trindade. Ele nos diz o seguinte: cada partícula de matéria está coberta
por uma fala antiga e santa, por meio da qual ela veio a existir. Então, tudo o que existe está coberto pela fala divina. Nada, nada, nada escapa do poder controlador de Deus, o Criador. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas e cultivar essa certeza para não esquecermos. É de que o Senhor Deus fala. E isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Qualquer que seja o nosso conceito, qualquer que seja a nossa ideia, ela deve levar em consideração isso. Vale muito pouco a nossa palavra a respeito de Deus. Vale tudo a palavra de Deus a nosso respeito e a respeito da sua criação. Essa voz poderosa de Deus domina sobre cada detalhe da criação, da história e dos corações, de modo que neste ambiente de senhorio absoluto, Deus garante a inspiração e a preservação perfeita da sua palavra. Eu considero este estudo dessa série, particularmente, o mais fundamental. Nós vamos tratar sobre muitos assuntos aqui ligados à Bíblia, que talvez sejam um pouco delicados, né? Alguns deles são um pouco esquisitos, mas tendo isso como fundo, de que Deus é o controlador, não só de tempos e estações, mas da vida política e intelectual das nações, do acontecer histórico, então nós estamos tranquilos para lidar com a palavra de Deus como aquilo que ela é. Um privilégio que Deus nos deu de ter acesso à sua voz maravilhosa, eterna, num estado de perfeição e num estado de preservação que não se explica, senão se nós entendermos que há um Deus que controla todas as coisas. Com isso, nós chegamos ao final deste estudo e nós vamos continuar falando agora a respeito da preservação das Escrituras. Tudo isso com o objetivo de fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa disposição para ler, ouvir, entender e ser transformados por este livro maravilhoso, conhecido como a Palavra de Deus ou como a Sagrada Escritura. Nós vamos orar ao Senhor, rogar a Ele para que guarde em nossos corações a sua bendita palavra e nos faça crescer em sua presença. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pelo tempo que passamos investigando a tua revelação e nos exercitando nesses valores tão altos. Nós te damos graças porque o Senhor nos permite esses momentos de elevação daquilo que é pecaminoso, daquilo que é corriqueiro. E o Senhor nos capacita e nos dá interesse em procurar saber como melhor te servir. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos sempre crescer na tua graça e no teu conhecimento. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor guarde em nossos corações a certeza dos profetas, como Daniel, de que o Senhor domina sobre tudo, sobre os corações dos reis, sobre a política do nosso tempo, sobre os pensadores do nosso tempo, sobre a chuva, sobre o sol, sobre o cosmos. Ó Deus, dá-nos essa graça de glorificar-te, de exultar no Senhor, porque nós somos teus e tu tens o controle de tudo e tu queres o nosso bem. Dá-nos a graça de exultar, de ter a confiança que o teu servo, o apóstolo Pedro, teve,
ao deixar claro que aquilo que ele escreveu e que os profetas escreveram nada tem a ver com a estratégia deles ou com uma agenda particular. Mas o Senhor, no teu poder, ao mesmo tempo em que utilizou-se dos teus servos e conservou até mesmo o seu estilo, o estilo de cada um, o que o Senhor escreveu e o que está escrito veio unicamente de ti, Senhor. Nós te damos graças porque, embora não consigamos explicar algo tão miraculoso, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus de milagres, que opera coisas para as quais nós não temos explicação. Mas ainda assim reconhecemos que o Senhor é Deus, que não conseguimos explicar-te, e ao mesmo tempo conhecemos a Ti o suficiente para a nossa salvação e santificação. Ó Deus, guarde esta palavra no nosso coração e dá-nos a graça de nos apegar sempre à Tua palavra e de nos deleitarmos nas Suas perfeições, e que possamos, ó Deus, de tanto guardá-la em nosso coração, de tanto buscar obedecê-la, possamos ser transformados, Senhor, por ela. Tem compaixão de nós e dá-nos a graça de ter pela Tua palavra o respeito e o amor que ela exige de nós e que ela merece de nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito reinam para todo sempre, e que nós fazemos esta oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do nosso chimarrão com Bíblia e, como sempre, nós passamos a parte dos nossos avisos. No próximo domingo, se Deus nos permitir, a partir das 9 horas, nós teremos mais uma edição da nossa reunião de oração de todos os domingos. Às 9h30, nós teremos aulas de escola dominical para diversas classes. Caso você tenha interesse em participar de uma de nossas classes, você deve entrar em contato conosco para conseguir um link de acesso. E às 19 horas nós teremos o nosso culto, que será transmitido, mas que não será presencial. Teremos apenas aqui a nossa equipe litúrgica e a equipe técnica. Pedimos aos irmãos para que continuem a orar pela situação da pandemia, pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil de modo geral, pelo nosso mundo. Sigamos em oração, rogando a Deus para que tenha compaixão de nós e abrevie esses dias tão estranhos, tão difíceis pelos quais temos passado. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um bom restante de semana em sua presença. Amém.